para que a mídia compreenda a organização do evento e possa interagir com ele, eu acho que é importante que ela participe do processo como um todo. Claro que o espaço, né, no ar não vai ser uniforme durante todo o período, mas é importante a participação da mídia o tempo todo para ela entender a lógica do evento, para ela poder perceber coisas da dinâmica da organização à medida que eles aconteçam e para que ela possa criticar, inclusive, se for o caso, esse processo organizativo, porque um alerta da mídia sempre tem uma repercussão de pressão no organizador, de pressão nos governos ou nas próprias entidades internacionais. O papel da imprensa é nos ajudar a realmente cobrar com que todas as coisas sejam transparentes, com que todas as obras estejam no prazo. Isso nós vamos estar mostrando o que nós estamos fazendo, é ordem do nosso presidente, Ricardo, que nós façamos tudo com a maior transparência possível, com a maior velocidade possível, para que as coisas saiam a tempo. Quanto mais cedo nós tivermos prontos os estádios, nós vamos ter mais tempo para poder trabalhar a operação deles e verificar o que precisa mais, o que não precisa. Então, acho que o papel da imprensa é também nos ajudar a monitorar ou a fazer com que essas coisas andem de pé. O que eu não acho correto, e isso é uma coisa que cada um tem a sua visão, é de que a gente faça a crítica pela crítica. A gente tem que procurar fundamentos no que nós estamos dizendo. Em nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro, Carlos Delacorte, do comitê organizador da Copa, e o jornalista Jorge Luiz Rodrigues, do Globo. Em São Paulo, o nosso convidado é também o jornalista Wagner Villaron, do Estado de São Paulo e do Sport TV. Vamos começar com Carlos Delacorte, que é consultor de estádios do Comitê Organizador Local, o COL, da Copa do Mundo de 2014, e responsável pela interface com os departamentos técnicos da FIFA, doutor em arquitetura pela USP, foi consultor especial do Ministério dos Esportes, onde desenvolveu projetos de centros esportivos, entre outras atividades. Carlos Delacorte, uma pergunta. Vai dar tempo? Tem que dar tempo. A gente está se preparando para isso. Boa noite, primeiramente. O comitê organizador está se preparando, está se estruturando. Já vimos trabalhando aí há 2 anos numa empreitada difícil e árdua, agregando as informações da cidade-sede, especialmente na parte dos estádios, que é primeiramente o que nos preocupa, mas sem dúvida o cronograma é apertado e vai dar tempo, tem que dar tempo. Vocês estão angustiados? Estamos angustiados, estamos numa Isso é bom. Rotina Vocês angustiados constante, e a gente desangustia. Constante com a cidade-sede, inclusive essa semana estamos fazendo uma rotina de reuniões com as cidades, 3, 4 cidades por semana, para verificar o andamento dos projetos e das licitações que estão acontecendo para os estádios, repassando itens de projeto que já vêm sido trabalhados aí há 2 anos com a cidade-sede, e também cobrando definições de prazos, né? Existe, primeiramente, como foi bem dito na introdução, um prazo para a Copa das Confederações e um outro prazo para a Copa do Mundo. Ainda não temos uma definição de que estádios estarão selecionados para a Copa das Confederações, mas evidentemente que a nossa preocupação é com o primeiro evento no meio do ano de 2013. Wagner Villaron é repórter e colunista do jornal Estado de São Paulo e comentarista dos canais Sport TV. Cobriu a Copa América de 2001, a Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações de 2003. Participou da cobertura da CPI do futebol e da CPI CBF Nike. No Diário de São Paulo, assinou uma coluna sobre os bastidores do esporte e elaborou uma série de reportagens que resultou no afastamento do então presidente do Clube Corinthians. Wagner Villaron, você conhece, digamos, esses bastidores do esporte, da indústria esportiva e do negócio esportivo? Você acha que esse esforço de construção desses estádios vai resultar na criação de alguns elefantes brancos que vão ficar por aí como símbolo de uma loucura, da falta de planejamento? Como é que você vê isso, hein? Bom, antes de mais nada, boa noite, Alberto, a todos os convidados do Observatório. É o grande receio que não só eu, acho que todo mundo que está envolvido, que acompanha a organização da Copa do Mundo no Brasil tem.
Evidentemente, no primeiro momento, esse risco vai ser muito grande. A gente percebe que alguns estádios gigantescos, com proporções FIFA, como a gente costuma dizer, vão subir em cidades onde a tradição futebolística é muito pequena. E dou o exemplo mais claro de Brasília. Brasília não tem equipes pequenas, que não tem tanta tradição, tanta torcida, mas já se projeta um estádio ali de R$1 bilhão para 70 mil pessoas. Evidentemente, no início, no primeiro momento, a gente percebe que é nítido que haverá uma ociosidade, né, na ocupação desse espaço. No futuro, quem sabe Brasília tem uma grande equipe, como vamos descobrir isso, mas você criar um grande clube, montar uma grande torcida, demanda muito tempo, gerações. Então, eu não vejo de outra forma como a certeza de que, sim, teremos esse tipo de problema, infelizmente. Jorge Luiz Rodrigues é editor assistente de esportes e colunista do Panorama Esportivo do jornal O Globo. Foi correspondente na África do Sul, sede da última Copa do Mundo, entre janeiro e julho deste ano, 2010. Cobriu 6 Copas e 5 Olimpíadas. Passou pela revista Placar, pelo Diário de Esportes Lance e pela TV Globo. 5 Olimpíadas que você cobriu? 5 Olimpíadas. Fantástico. As 5 últimas. Me diz uma coisa, esse seu mergulho na África do Sul, que antes de tudo é fascinante para um jornalista, mas sobretudo você acompanhou a construção, os bastidores dessa monumental empreitada que é uma Copa do Mundo. Pegue a sua experiência, a sua vivência na África do Sul e transporte para cá. Vai dar jeito? O que tem que se fazer? É o estádio? É a seleção? É a infraestrutura? Em suma, por onde que a coisa vai pegar mais? Olha, Diniz, primeiramente, boa noite. É um orgulho muito grande estar aqui no Observatório da Imprensa. Eu diria a você que é um grande desafio. Não é o problema, é um grande desafio que a gente tem. A FIFA chama de Big Six, né, os 6 grandes pontos que a FIFA tem, e o estádio é só o 6º ponto da cadeia, né? Por que o 6º ponto da cadeia? Porque vamos imaginar o hipotético. Começa o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, foi sorteado, vamos ver, Brasil e Costa do Marfim. 10 minutos do primeiro tempo, Morumbi, ou Maracanã, Mineirão, que seja, lotado, acaba a luz. O que acontece? 210 países transmitindo aquilo ao vivo, bilhões de dólares investidos, e você não teve a preparação energética, até humana. Exato, para chegar. A FIFA se preocupa. A chegada no aeroporto é o primeiro ponto. A primeira impressão que fica, né? A primeira impressão do torcedor com a cidade, a boa recepção no aeroporto. A cidade, a hospitalidade da cidade. Por quê? Porque você não tem apenas o jogo de futebol na cidade. Tem os dias que não tem o jogo de futebol. Então, o que o torcedor vai fazer naquela cidade? O transporte, como chegar, como se locomover de uma cidade para outra, e na cidade sede. Que adianta o torcedor chegar e não conseguir entrar, a bola rolou e ele não conseguiu chegar ao estádio, né? A acomodação, que é muito importante, 55 mil quartos de hotel são necessários no país inteiro para serem ocupados pelo menos 3 vezes em cada período de 10 dias, é o cálculo que a FIFA faz. Então nós temos 220 mil credenciais, 220 mil credenciais, sendo 85 mil só de mídia e 22 mil é a previsão mais ou menos para o Brasil de imprensa. O restante é motorista, técnico, puxador de cabo. Então é um desafio tremendo que a gente tem pela frente. E no último dia 30 a gente já fez 2 anos e 8 meses desde que o Brasil ganhou a sede da Copa e muito pouco foi feito até agora.